Todo hotel tem uma história que os gerentes preferem esconder. Alguns falam sobre hóspedes que nunca fazem o check-out. Outros, sobre corredores que parecem mais longos de madrugada. Mas poucos estabelecimentos enfrentam o que aconteceu no Hotel Altamar, uma construção antiga no interior do estado, afastada das rotas turísticas. Um lugar comum, discreto, mas que guarda um mistério que ninguém conseguiu explicar até hoje. Essa é a história de Miguel Alves, um vendedor de livros raros que desapareceu sem deixar rastros, nem um som, nem uma testemunha. Apenas um quarto, trancado por dentro. Parte 1. A chegada. Era uma noite chuvosa no dia 17 de março. Miguel chegou ao hotel por volta das 22h15, segundo as câmeras de segurança da recepção. Estava só, vestindo um sobretudo escuro e carregando uma maleta marrom. Registrou-se com um tom educado, mas sem muita conversa. Pediu um quarto tranquilo e sem vista para a rua. O recepcionista, ainda novato no turno da noite, lhe deu a chave do quarto 313, no terceiro andar. O elevador estava em manutenção, então Miguel subiu pelas escadas. A última imagem dele, capturada por uma câmera no corredor, mostra-o entrando no quarto, virando-se levemente para a esquerda, como se tivesse ouvido algo. Mas ele não parece assustado, apenas curioso. Depois disso, nada mais foi visto. Parte 2. O quarto intocado. No dia seguinte, às horas, a camareira subiu para arrumar os quartos. Bateu na porta do 313 2 vezes. Nenhuma resposta. Ao olhar pela fresta inferior da porta, notou que a luz estava acesa. Estranhando o silêncio, foi até a recepção e pediu para ligarem para o quarto. O telefone tocou 7 vezes antes de cair na caixa postal. Decidiram então abrir a porta com a chave mestra, mas não conseguiram. A corrente de segurança estava colocada por dentro. Foi aí que chamaram o gerente. Ele mesmo arrombou a porta, mas a corrente interna continuava travando a abertura. Um funcionário mais magro conseguiu espiar pelo vão. Ele viu a maleta de Miguel em cima da cama, a janela fechada e uma cadeira virada no canto. Não havia sinal de Miguel. Parte 3. A busca. A polícia foi chamada. Quando finalmente entraram no quarto e encontraram todos os pertences de Miguel, roupas dobradas, documentos, celular no carregador e até uma xícara de café recém-usada. A cama estava parcialmente desfeita, como se alguém tivesse se deitado e levantado logo depois. A janela estava trancada, nenhum acesso ao lado de fora. O prédio não tem varanda e o terceiro andar não dá para nenhuma escada de incêndio. O teto não tinha alçapões, e o banheiro também não escondia passagens secretas. A corrente ainda estava presa à porta como se ninguém tivesse saído. A única coisa fora do normal, um pedaço de papel, meio amassado, jogado perto da lixeira. Nele, apenas uma frase escrita à mão. Ele não quer ser visto, mas observa de perto. Parte 4. As gravações. As gravações de segurança foram analisadas quadro a quadro. Nenhum movimento no corredor após a entrada de Miguel no quarto. Nenhuma saída. Nenhuma movimentação fora do comum no hotel inteiro naquela noite. Na recepção, a câmera mostra o elevador quebrado e a porta de entrada permanecendo fechada durante toda a madrugada. Ninguém entrou. Ninguém saiu. Exceto, claro, os hóspedes que puderam ser identificados e localizados depois. Miguel simplesmente não apareceu em mais nenhuma imagem. Parte 5. As anotações. Os investigadores conseguiram desbloquear o celular de Miguel e vasculharam seus arquivos. O histórico de navegação mostrava pesquisas sobre construções antigas da região, com destaque para hotéis construídos entre 1940 e 1950. Havia também anotações sobre algo chamado Síndrome da Porta Invertida, um termo que não consta em nenhum manual médico ou psicológico oficial. Segundo os arquivos, seria uma condição psicológica associada a pessoas que têm a sensação constante de estar sendo observadas por portas fechadas. Algumas frases estavam salvas em seu bloco de notas. A porta só abre para quem fecha os olhos. Ele bate uma vez, mas entra 3 vezes. O espelho reflete o que o quarto esconde.
Essas frases nunca foram associadas a nenhum estudo oficial. Tudo parece criação própria, ou talvez registros de algo que ele estava vivenciando. Parte 6. Relatos anteriores. Após a repercussão do caso, algumas histórias antigas vieram à tona. Um antigo funcionário do hotel, hoje aposentado, contou que evitava entrar no quarto 313. Segundo ele, esse era um quarto silencioso demais. Disse ainda que, nos anos 80, um casal ficou hospedado lá e deixou o quarto às pressas, no meio da noite. Alegaram ter ouvido batidas na porta às 3h13 e uma voz que sussurrava algo em uma língua que não conseguiam identificar. A gerência, na época, preferiu abafar o caso. Outros hóspedes também relataram sensações estranhas naquele andar. Calafrios ao passar em frente à porta, sensação de ser observado e até interferências nos celulares e relógios digitais. Mas nunca houve desaparecimentos. Até Miguel. Parte 7. Teorias. Com o tempo surgiram diversas teorias nas redes. Teoria do portal. Alguns acreditam que o quarto esconde um ponto de transição entre realidades e que Miguel pode ter atravessado acidentalmente. Teoria da observação. A frase no papel sugere a presença de algo ou alguém que vê, mas não quer ser visto. Alguns fóruns discutem a ideia de uma entidade silenciosa, invisível, que se manifesta em locais esquecidos. Teoria do quarto consciente. Uma teoria mais psicológica diz que o quarto teria uma consciência, uma espécie de percepção seletiva, e que apenas aqueles com certo tipo de sensibilidade ou histórico emocional seriam afetados. Parte 8. A última atualização. 6 meses após o desaparecimento, o hotel decidiu lacrar o quarto 313. Ele permanece fechado até hoje. Curiosamente, um detalhe chamou a atenção dos que investigavam informalmente o caso. O número 313 é o mesmo horário em que todos os distúrbios relatados aconteciam. 3:13 da madrugada. Além disso, o número é o espelho de si mesmo quando invertido. 313. Uma porta que nunca se abre, mas que talvez nunca tenha sido trancada. Parte 9. E se fosse com você? A história de Miguel permanece viva não pelos fatos, mas pelas perguntas que ninguém conseguiu responder. Onde ele foi parar? Como saiu de um quarto trancado por dentro? O que significam aquelas frases? E mais importante, ele entrou sozinho? O Hotel Altamar continua funcionando. Muitos quartos foram reformados, mas o 313 permanece fechado, com uma placa dizendo manutenção indefinida. Às vezes, os funcionários relatam que a luz do quarto acende sozinha durante a madrugada. Quando alguém sobe para verificar, encontra tudo apagado. E a corrente interna, mais uma vez, no lugar. Se um dia você se hospedar por lá, evite o 3º andar. E se ouvir uma batida solitária na porta do seu quarto às 3h13 da manhã, não abra.